Olá a todos, nós somos o Grupo B e iremos apresentar sobre a etapa da produção da cerveja. O Grupo B consiste de Aleph Batista, Amanda Maria, Emily Barbosa, Eric Marcelo e Heloísa Cristina. Antes de começarmos a falar sobre a mosturação, que também pode ser chamada de braçagem, lhes darei um breve resumo sobre o malte e o lúpulo. O malte. O que é malte? Podemos defini-lo como um produto resultante da germinação artificial e posterior dessecação de um cereal que geralmente é a cevada, sendo este a principal fonte de carboidratos e enzimas, que são essenciais para a produção do mosto cervejeiro durante a etapa da mosturação. Fornece cor e sabor para a cerveja, além de ser uma fonte de proteínas, aminoácidos e de outros nutrientes como zinco, magnésio e cálcio, que serão elementos essenciais para a composição do mosto e para uma fermentação saudável, por auxiliarem o metabolismo da levedura. Algumas características do malte que são indispensáveis para compreender a diferença e as características dos tipos de malte, para que seja possível produzir uma cerveja de aspectos únicos. O malte possui três características principais: o Love Bond, ou cor, que se refere à coloração do malte e da cerveja. Existem duas subunidades para medir a cor da cerveja, o SRM e o EBC. Via de regra, quanto mais escuro ou torrado for o grão, maior será o seu SRM ou EBC, e por consequência, mais escura será a cerveja. A legislação brasileira utiliza a EBC, entretanto, alguns produtores preferem utilizar a SRM. O poder diastático ou enzimático é a quantidade de enzimas que o malte fornece à mostura e que, em determinadas condições, fazem a conversão do amido e dos grãos em açúcares fermentáveis. Sabor. Os grãos de malte, quando torrados a diferentes temperaturas e por diferentes tempos, podem adquirir características que conferem sabores diversos à cerveja, como café, toffee, caramelo, chocolate, biscoito, entre outros. Por isso, alguns tipos de cervejas apresentam sabores que se assemelham a outras substâncias. Só raras exceções colocam, de fato, café, chocolate e outros produtos desse tipo em suas bebidas. Maltes de um mesmo tipo podem apresentar sabores diferentes caso venham de fornecedores diferentes, uma vez que cada um possui particularidades no seu modo de preparo. Existem quatro tipos de malte: os maltes base, a base para quase todas as receitas de cerveja, costumam compor uma maior percentagem do total de grãos na mosturação. Isso se deve ao seu maior potencial distático e à capacidade de converter amidos complexos em açúcares fermentáveis. Aqui no Brasil, é comum agrupar maltes diferentes dentro de um mesmo grupo, como é o caso dos maltes do tipo Pale, onde muitos acabam sendo ditos como do tipo Pilsen. Alguns exemplos desses maltes base são o Pale Malt, o British Pale Malt, o Pale Ale Malt, Wheat Malt e o Real Malt. Esses maltes especiais são produzidos de forma semelhante aos maltes base, porém são expostos a altas temperaturas assim que secos, possuindo muito baixo teor de umidade. O resultado é um malte de cor mais escura com sabor doce e menos fermentável, mas ainda mantém algumas de suas capacidades enzimáticas. Alguns exemplos desse malte são o Vienna Malt, o Victory Malt, Aromatic, Biscuit Malt e o Roach Malt, também conhecido como malte defumado. Maltes caramelizados são totalmente modificados durante o processo de malteação e torrados em temperaturas relativamente elevadas, quando ainda estão úmidos. Nesse processo, os amidos são convertidos em açúcares e em seguida caramelizados. Eles oferecem um caráter doce maltado, contribuindo para o corpo e sensação final da cerveja. Também ajuda na criação e retenção de espuma. Eles são divididos em 10L, 20L, 30L, 40L, 60L, 80L e 120L. Esse L se indica o valor de SRM. Logo, uma Crystal 10L significa 10 de SRM. Maltes torrados são produzidos por aquecimento a temperaturas muito elevadas, que praticamente carbonizam todo o grão. São geralmente usados em pequenas quantidades e não adicionam qualquer potencial extra de rendimento. Em geral, fornecem sabores que remetem a chocolate, café e torrado. Exemplos desse tipo de malte são o chocolate malte,
é o menos torrado dos maltes escuros, apresentando o SRM de 350, o Roast Barley e o Black Patent, que apresenta 500 de SRM, sendo assim o mais escuro de todos os maltes. Também são utilizados alguns adjuntos, que são açúcares fermentáveis, que podem ser obtidos de outras fontes de amido que não sejam grãos maltados, e fornecem algumas características na cerveja que são desejáveis em certos estilos. Alguns exemplos deles são o milho, o arroz, a aveia, o centeio, cevadas não malteadas e o trigo não malteado. O lúpulo é uma trepadeira perene originária de climas temperados. Na fabricação da cerveja são usadas apenas as flores fêmeas. Suas resinas e óleos essenciais conferem à bebida o sabor amargo e o aroma característico. O lúpulo é considerado o tempero da cerveja e um dos mais significativos componentes na produção de cerveja, que os mestres cervejeiros dispõem para diferenciar seus produtos, sendo a quantidade e o tipo do mesmo um parâmetro dificilmente revelado. Existem basicamente dois tipos de lúpulo, o aromático e o amargor. Os lúpulos aromáticos são caracterizados por terem teores alfa baixos, níveis mais altos de ácido beta. Esses lúpulos geralmente são usados como lúpulos de acabamento ou condicionadores e são adicionados ao mosto normalmente nos minutos finais da fervura. Lúpulos amargos possuem um nível bem mais elevado de ácidos alfa do que ácidos beta. Esses geralmente são utilizados no processo de fervura para a extração do amargor. Os lúpulos mais comumente utilizados são os Northern Brewers, bastante cultivados no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, o Citra, com um sabor cítrico e um cheiro floral, o Brewer Gold, um produto tipicamente norte-americano, e o Saaz, que tem uma participação muito importante para a obtenção do gosto levemente amargo presente nas cervejas Pilsen. O Brasil possui uma produção recente e muito escassa de lúpulo, fazendo com que quase todo lúpulo provenha do mercado externo. Agora, vocês irão ver o processo de mostura. Passo a palavra para o colega Aleph. Então, gente, eu irei fazer uma breve explanação sobre a mosturação. A mosturação tem como passo prioritário o processo de maltagem, nos quais ele tira o grão do seu estado de dormência, o estado de quiescência, e o grão germina, formando o malte. Nesse sentido, o malte tem enzimas que vão converter o amido em açúcar, e além disso, o malte precisa ser moído para que haja a liberação do seu cotiledro, isso de maneira geral. E logo após, tem o processo de braçagem, em que nesta etapa ocorre a ativação de enzimas e o amido é convertido em maltose, sendo o produto final chamado de mosto. Ou seja, ocorre toda a transformação das matérias-primas. E nesse processo, também tem a formação do então mosto cervejeiro, que é basicamente uma solução com carboidratos, proteínas e sais resultantes da degradação enzimática. Aqueles carboidratos que não foram maltados, eles podem servir como suplemento e, para melhorar o aroma e junto ao sabor, o famigerado encorpamento da cerveja tem a adição do lúpulo, que inclusive a variação do encorpamento da cerveja é modulado pela variação do lúpulo utilizado. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de filtração. Qual a importância da filtração? Ela é importante porque participa do controle de qualidade para a produção de cerveja em larga escala. A filtração é de extrema importância para garantir a resistência às influências externas, aumentando a duração da cerveja, já que é necessário livrar-se de leveduras vivas, interrompendo o processo de fermentação da cerveja e diminuindo a velocidade das mudanças nas suas características específicas. Para que isso seja possível, é preciso escolher bem as tecnologias usadas no processo de filtração, levando em conta os problemas que a filtração mal feita pode trazer, como, por exemplo, o alto consumo de água, energia, elementos auxiliares de filtração e a possibilidade de contaminação. A filtração para a produção precisa levar em conta a economia do processo,
E as variáveis para a economia do processo são a viscosidade, densidade, tendência de reação química do fluido, dimensões da partícula sólida, tendência à floculação, concentração da suspensão de alimentação, a quantidade do material esperado, os valores absolutos e relativos do produto líquido e sólido, o grau de separação e também os custos de mão de obra, do capital e energia utilizada. Como funciona o filtro? O objetivo da filtração é separar mecanicamente as partículas sólidas de uma suspensão líquida com o auxílio de um leito poroso. Quando se força a suspensão através do leito, o sólido da suspensão fica retido sobre o meio filtrante, formando um depósito que se denomina torta e cuja espessura vai aumentando no decorrer da operação. O líquido que passa através do leito é chamado de filtrado. E, a princípio, a filtração compete com a decantação, a centrifugação e a prensagem. Há um suporte no meio filtrante sobre o qual vai se depositando a torta à medida que a suspensão passa através do filtro. Existem alguns tipos de filtros. Eu irei mencionar alguns agora, como, por exemplo, o filtro prensa de placas e quadros, em que a filtração ocorre através de um filtro de placas e a maneira mais barata e fácil de remover o fermento vivo na maioria das cervejas. Ele é utilizado em uma produção de tamanho pequeno a médio, para o qual o custo é um parâmetro de decisão primário. Os filtros de placas são leitos de aço inoxidável ou plástico, e por isso resistem até certo ponto a substâncias agressivas. Durante a passagem da cerveja, através da inserção, as impurezas contidas são capturadas e diminui gradualmente a taxa de fluxo nas inserções até obter um filtrado limpo. A vantagem desse tipo de filtro é o baixo custo, a facilidade de operação, a filtração primária e secundária. E as desvantagens é o maior custo de componentes, pois possuem determinada validade, e também é necessário remover o filtro para a limpeza e substituição dos elementos filtrantes. E esse custo da mão de obra de operação, montagem e desmontagem também é elevado. Também temos o filtro de velas, que é um tipo de filtro de pressão que é usado predominantemente para clarificação de cerveja que foi fermentada. O filtro de velas é a solução mais comum para uma filtração em produção de escala média a grande, sendo caracterizado pela alta eficiência de filtração. O meio filtrante mais utilizado é a terra de diatomácea. Dependendo da composição da camada de filtro, pode ser alcançados diferentes graus de pureza e fluxo de filtrado. A limpeza do filtro é muito fácil e rápida, não sendo necessária a desmontagem do equipamento. E uma das vantagens desse filtro é a filtração de alta eficiência, o pequeno custo do meio filtrante, já que se usa a terra de diatomácea, a filtração primária e secundária, o desempenho de filtração de fluxo estável, que não diminui devido ao entupimento da camada de filtro, a limpeza rápida e fácil do filtro, que não remove o dispositivo, e a possibilidade de operação automática. E as desvantagens desse tipo de filtro é o custo mais alto do equipamento e a necessidade de eliminação ecológica da terra de diatomácea que foi utilizada. Também temos o filtro de membrana, que resulta em uma melhor qualidade no produto final. A microfiltração e a ultrafiltração pode, por exemplo, combinar a filtração e a clarificação e a higienização em uma única etapa. Os sistemas de microfiltração são tidos como uma alternativa econômica, pois apresentam um menor custo operacional de investimento, diminuição de tempo de processamento e são capazes de garantir a estabilidade físico-química e microbiológica da cerveja. Isso é viável devido às propriedades seletivas da membrana, que são capazes de remover qualquer tipo de bactéria ou levedura prejudicial à qualidade do produto final. Nesse processo, não há mudanças de temperatura, não afetando as características organolépticas da cerveja,
disponibilizando um produto de ótima qualidade. Agora, meios filtrantes. Os meios filtrantes, eles são os auxiliares de filtração, e combinados com o filtro, possuem a função de melhorar as características físico-químicas, microbiológicas e organolépticas da cerveja. São alguns deles: a terra de diatomácea, perlitas, fibra de celulose, carvão ativo e levedura. Torta. Torta é um sólido da suspensão que fica retida sobre o meio filtrante, formando um depósito cuja espessura vai aumentar no decorrer da operação. O tipo depende da natureza do sólido, da granulometria, da forma das partículas, do modo com que a filtração é conduzida e o grau de heterogeneidade do sólido. Agora passo a palavra para a Amy. Agora vamos falar um pouco sobre a fervura. Depois da mosturação e filtração, a fervura acontece por um período que pode variar entre 60 a 90 minutos, na temperatura de 100 graus Celsius. Nessa etapa, é possível controlar a densidade do mosto adicionando mais água ou fervendo por mais tempo, caso o objetivo seja que ele fique mais denso. A temperatura é importante para que os micro-organismos restantes sejam esterilizados. Além disso, a mudança no pH, que é de 5,5 do mosto, ocorre devido à interação do lúpulo presente. E com a adição do lúpulo, um dos objetivos da fervura é a inativação das amilases e das proteases, que causam coagulações nas proteínas, que, por sua vez, se precipitam em flocos denominados TRUBs. Então, vai ser notada a formação de uma camada esbranquiçada por cima do líquido fervente. São exatamente essas proteínas coaguladas, como vocês podem ver na imagem. Como foi falado, a fervura é importante para a esterilização do mosto, com a temperatura alta eliminando substâncias que podem afetar o pH da cerveja. O lúpulo pode ser adicionado de várias formas, no meio da fervura, no final, em parcelas, em formato de pastilhas. O tempo de adição também é importante nessa etapa. Então, se o objetivo é dar amargor, é importante adicionar o lúpulo faltando 60 minutos para o final. Já, se seu objetivo é dar aroma, o lúpulo deve ser adicionado faltando 30 minutos a 15 minutos para o final da etapa. Quanto mais tempo o malte for exposto a uma determinada temperatura, mais o seu aspecto mudará, e isso influencia na cor. Na etapa da fervura, a caramelização acontece quando os açúcares do malte estão aquecidos, e após isso acontece a reação de Maillard, que é quando os açúcares e as proteínas do malte já estão expostos ao calor e formam as melanoidinas, que são os pigmentos escuros. E vale lembrar que o pigmento pode variar também dependendo do grau de torragem do malte. E dessa forma, a equipe B conclui sua apresentação. Muito obrigada.